Bom, pessoal, e aí agora na nossa unidade 4 nós trataremos sobre a nova história cultural. Nada muito diferente do que a gente viu na unidade 3, né? É mais um, eu falo, mais um agregador de como se fazer a escrita histórica como um processo de ciência. E aí a gente vai ter muito próximo a questão da inclusão da antropologia dentro do contexto da escrita histórica. Então, uma das maiores contribuições feitas pela antropologia foi justamente emprestar o seu método chamado de descrição densa, que é aquele método onde o antropólogo o mais conhecido, né, ele que criou essa metodologia, foi o Schilford Geertz, isso, Schilford Geertz, é assim que fala. Esses sobrenomes estrangeiros são bem complicados de falar. Não tenham vergonha de não saber falar, né? Alguns nomes complicados. Tem muito holandês, muito russo, muito alemão, então às vezes a gente fica meio trava-língua, né? Então, olha o que ele dizia. Ele dizia que era fundamental no processo da análise e descrição da cultura observada, pois através da observação das suas anotações e das experiências conseguiria compreender e analisar o fenômeno estudado. Então, a metodologia da antropologia, quando ela vai estudar uma tribo, um povo, um determinado grupo, ela utiliza de vários outros mecanismos metodológicos para poder fazer a sua descrição dos fatos, a descrição de uma determinada sociedade. Então é como desmiuçar. Se até anteriormente nós estávamos falando da inclusão da arte, a inclusão da cultura, a inclusão da música para poder serem utilizadas como ferramentas históricas, aqui nós estamos falando de uma metodologia onde você pode ir mais e além. Aí entra a questão das narrativas, da oratória, né, dos fatos ocorridos pelos personagens ainda vivos ou vividos ou que ouviram falar. Então, a antropologia utiliza muito desses mecanismos para tentar fazer suas descrições, e aí a história entra nesse momento utilizando também dessa mesma metodologia. A narrativa histórica, né? A história oral, aquilo que é contado de pai para filho, de filho para neto e daí por diante. Então, isso também são elementos intrínsecos considerados dentro dessa metodologia, desse conceito de como fazer história. E aí a gente vai ter também a inclusão da microhistória. A microhistória é uma proposta feita por alguns historiadores, e aí a gente pode citar o Carlos Gisburg e também o Giovanni Levi, que foram bem audaciosos dentro desse processo de fazer a narrativa histórica utilizando da metodologia das microinformações. Então, era na verdade um viés que utilizava um telescópio para tentar fazer a narrativa histórica, para tentar utilizar da melhor forma possível as análises desse contexto. É como se fosse assim, semelhante a um médico, né? A um detetive. Ele vai marcando pontos para além de informações ali publicizadas. É um investigador, no caso, uma história investigativa, onde você leva em consideração elementos mais simples, micros, que talvez passem desapercebidos pela sociedade, mas que talvez aquilo seja uma ferramenta de grande importância para a narrativa histórica. E aí a gente, finalizando aqui, que é pouca coisa que nós temos a tratar aqui nessa unidade, temos que falar aqui de Bourdieu. Vocês lerão muito sobre Bourdieu, Pierre Bourdieu, que foi nascido em 1930 e faleceu em 2002. Para ele, a principal função do historiador é promover uma crítica reflexiva a partir dela. O historiador se torna e se toma por uma consciência dotada de especialidades subjetivas. Entra a questão da subjetividade dentro desse contexto histórico. Outra parte aqui que ele fala em sua obra é que é necessário que seja reforçada uma ideia já recorrente da historiografia, mas que ela não deixe de ser utilizada ou negada, mas sempre levando em consideração
os aspectos sociais, econômicos, políticos que eram vividos naquele momento em que ela estava sendo escrita. E a gente vem também com Michel Foucault. Michel Foucault vocês vão ler muito na formação de vocês. Ele deixa o seguinte legado: a influência na história sobretudo das relações de poder, ao propor uma nova forma de pensar como grupos, indivíduos, o exerciam entre si. Uma das suas análises baseia-se no tripé: poder, direito e verdade. Então, esse é o processo que os historiadores precisam estar firmes constantemente. E aí, finalizando, aqui eu trouxe para vocês a bibliografia que eu utilizei para poder separar esse material para vocês. Dessa bibliografia, eu indico para vocês aqui Barros, a microhistória, sobre a feitura da microhistória. Acho que essa é a mais essencial. Então aqui é só para finalizar as nossas unidades. A intencionalidade da nossa disciplina era vocês entenderem esse contexto de conceitos e conceituações metodológicas de como a história começou ou iniciou seu processo de escrita científica. Então, fica aí, aproveitem esse material, leiam muito, é o que eu aconselho vocês. Eu trouxe aqui para vocês um dicionário de ciências humanas. Esse aqui é fundamental para vocês. Vocês não acham que existe dicionário só na língua portuguesa ou de qualquer outra língua? Existem dicionários de política, dicionários de determinadas disciplinas, e existe dicionário de história também, que o meu também foi um dos que foi perdidos por aí. Mas é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha clarificado um pouco esse impasse de como a história se deu, a escrita da história, né? Não a história em si, mas como ela foi narrada, quais foram os conceitos utilizados para que tivéssemos uma narrativa feita até os dias atuais. Obviamente a gente não sucumbiu todos os autores, a gente não sucumbiu todo o conteúdo como deveria ser. É aquilo que eu falei, estudar cada tipologia, cada forma, cada conceito, ideias, ideais, são anos e anos de estudos. E para quem se enveredar pela linha de raciocínio, pelo amor à historiografia, como ela foi feita, os pensadores, tem muito chão aí pela frente, né? Tem muito chão pela frente. E eles estão muito em voga nos dias atuais. Nesse dado momento nós estamos no ano de 2020, mês de junho, e percebemos que a escrita da história se faz presente hoje nos movimentos sociais, nos movimentos políticos, na economia. E é isso. Até breve. Fiquem bem. Um abraço.